Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Atrasamos um pouquinho. Estávamos até agora nas resoluções da prova, né, da Unicamp, nessa nossa primeira fase da Unicamp, fase importantíssima, que destacou pontos diversos, como eu já salientei para vocês anteriormente, uma prova bastante conceitual, uma prova que se destacou e muito, com diversos temas abordados. Não precisarei mudar o meu nome para Vanderleia, como eu disse a vocês nas aulas da semana, porque caiu gráfico, caiu mapa, caiu tabela, caiu cartograma, né? Uma excelente prova aplicada mais uma vez pela Unicamp, né? Vamos esperar aí o pessoal entrar para a gente continuar e estabelecer a nossa correção da noite de hoje. Alguém com alguma dúvida? Algum questionamento? Acharam a prova difícil, prova fácil? O que acharam? Algum comentário a se fazer? Tivemos questões fáceis, questões difíceis, né? Todo mundo entrando, muito bom. Vocês aqui nesta noite de domingo, pessoal preocupado, né? Ansioso. Como é que será que foi a prova? Não é mesmo? Pois bem, uma prova bastante conceitual, interpretativa, tá? Luciano, também, saudade de você, saudade do pessoal. Isabela, difícil a prova, Isabela? Difícil? Olha só, já o Vinícius, ele achou uma prova de humanas mais fácil. Muito bem. Fernando, eu vou falar bastante hoje, tá, Fernando? Vou falar bastante, tá? Então, o Vinícius achou uma parte mais fácil, a Isabela mais difícil. O Nanderson, meu aluno do curso Alphaville, estive lá. Tudo bem, Nanderson? Ok? Pois bem, pessoal, uma prova da Unicamp, muito bem. Maitê, minha aluna da Paulista, um beijo, Maitê. Tá rindo, né, Fernando? Pois bem. Muito bem, pessoal, uma prova muito bem aplicada, tá? Uma prova muito bem aplicada, tá? Matheus, muito obrigado, Matheus. Eric, um abraço, Eric. Tudo bem? Eric também, meu aluno, um grande rapaz. Muito bem, pessoal. Pessoal chegando, pessoal perguntando, alguns achando a prova difícil, outros achando a prova fácil. O Alexandre achou a prova difícil, Alexandre, né? Difícil. William Akira, cursinho 2017, estaremos aí. Estaremos lá recebendo você de braços abertos, William. Achou a prova difícil por isso? Né? Mas tudo bem, é isso aí. Bom, eu adiantei para vocês alguns temas já na sexta-feira. Falei, olha, fiquem atentos, esses temas podem cair na prova, né? Espero que vocês ficarem bastante atentos. Censo demográfico, caiu até a tabelinha do IBGE, falei para vocês. Disse a vocês também que havia a possibilidade de se cair algo sobre Mariana, vestibulares não tinham ainda cobrado esse tema, caiu uma questão interdisciplinar excelente sobre o tema, né? Questões ambientais, caiu também. Falei para vocês, se caísse alguma notícia de jornal, algum artigo, ele cobraria a questão conceitual, tá? A Areta disse que não viu questões sobre a economia de Jales. Pois bem, sabe o que acontece, Areta? Que a economia de Jales é uma economia que está acima do nível global, né? Então, as pessoas não gostam de questionar muito, ok? Quem sabe no próximo vestibular a gente diz, porque tem que ter uma autorização, é todo um trâmite legal, tá? Matemática, o Felipe falou que matemática estava um pouco puxado. Tinham muitas questões interdisciplinares, estava um pouco difícil. A Natália tece. Então, Natália, eu falei, a Unicamp ela cobra 12 questões interdisciplinares. Então, o aluno tinha que ficar atento em relação a isso. A Luana Focante, minha aluna da Paz, não fiz a prova, mas é sempre bom ver a resolução. Que bom, Luana, que bom. É até mesmo para você já se adaptando, se for prestar Unicamp ano que vem, será um prazer estar aqui comentando ano que vem também com você, tá? Disse para vocês também da questão relacionada a essa temática da globalização. Tivemos uma pergunta sobre lei antitrust, muito interessante também, né? Bom, pessoal, acho que nós já estamos aqui num número bacana, né? As pessoas estão acompanhando. Então, eu vou começar, de fato, a comentar algumas questões importantes da prova, tá? Jales é muito complexo. Beleza, Vinícius, é isso mesmo. Jales é complexo, não é assim, né? A gente, apesar dos alunos, né, nossos aqui de São Paulo e também os alunos objetivos de ter condição de responder a questões relativas a Jales, então a gente precisa tomar cuidado com os questionamentos em relação àquela cidade maravilhosa, tá? Muito bem, queridos. Então vamos lá. A primeira questão que eu gostaria de destacar para vocês é a questão
que envolve justamente aquilo que eu salientei anteriormente, tá? A questão, as questões interdisciplinares. São 12 questões, não dá para a gente ficar comentando todas aqui. Eu selecionei em especial 2 questões que ficaram muito bem elaboradas no meu ponto de vista. A primeira questão é a questão número 32, da prova QY, se eu não me engano, tá? Muito bem, a questão número 32, ela fala sobre a Enola Gay, o avião, na verdade, né? Enola Gay, o B-29, comandado pelo coronel Paul Tibbets, que sobrevoou Hiroshima, a 9.948 metros de altitude. E quando os ponteiros do relógio indicaram 8 horas e 16 minutos, bombardeou-a com uma bomba de fissão nuclear de urânio, com 3 metros de comprimento e 71,1 centímetros de diâmetro, e 4, toneladas de peso. A bomba foi detonada a 576 metros do solo. Um colossal cogumelo de fumaça envolveu a região com corpos carbonizados que já se jaziam por toda parte. Atônitos, sobreviventes vagavam pelos escombros à procura de comida, água e abrigo. Seus corpos estavam dilacerados, queimados, mutilados. Cerca de 40 minutos após a explosão, caiu uma chuva radioativa. Muitos se banharam e beberam dessa água. Seu destino foram selados, né? Então, adaptado então de uma revista de história da Biblioteca Nacional, O Pior dos Fins, ele vai perguntar sobre a explosão dessa bomba atômica mencionada no texto. Nós tínhamos aí uma espécie de balanceamento em relação ao urânio e sua composição, em relação à bomba atômica, os seus efeitos, o que é o processo de fissão nuclear, como que essa fissão ela pode ser desenvolvida e explicada pela química. E para a parte de geografia, o que mais se destacava era o momento só geográfico e histórico dessa questão, geopolítico dessa questão. Pois bem, portanto, o aluno tinha que ter um conhecimento de química embasado sobre o assunto e também um conhecimento geográfico e histórico. Então, a alternativa correta dessa questão era a alternativa B, que a explosão de bomba mencionada no texto ocorre devido à desintegração do núcleo de urânio em núcleos mais leves a partir do bombardeamento com nêutrons, liberando uma enorme quantidade de energia. E esse ataque é considerado, então, um símbolo do fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, o aluno envolvia, a partir das questões, ele tinha que ter a noção acerca das questões, principalmente no que se diz respeito ao fator das consequências dessa bomba atômica e principalmente por conta da questão geográfica do assunto, mas também em relação à quantidade de energia liberada por ela que causou desastres de grande monta, tá? Muito bem, pessoal. Assim sendo, né, olha só, Vinícius fazendo uma observação muito importante, ela explodiu acima do solo para ter um maior poder de destruição, né? É isso mesmo. Um abraço, César, professor de geografia, amigo nosso. Valeu pelo apoio, César, ok? Muito bem. Uma outra questão, e aí aquela questão que eu falei para vocês, que envolvia a questão de Mariana, ele vai falar sobre os diferentes sedimentos, na questão 37, prova QY. Diferentes sedimentos podem ser misturados à água e, dependendo de sua natureza, podem formar soluções, emulsões ou mesmo uma lama. Então, primeiro ponto importante para se responder essa questão para o aluno é atentar para esse ponto primordial. Diferentes sedimentos podem ser misturados à água. No caso do mais recente desastre ambiental ocorrido em Mariana, no interior de Minas Gerais, que vazou para o ambiente de uma lama que percorreu mais de 600 km até o litoral do Espírito Santo, e ele vai descrevendo então o potencial degradador que ela vai gerando no decorrer do Rio Doce. Com base no conhecimento em química e considerando a região onde se originou o acidente, pode-se afirmar corretamente que os sedimentos são provenientes de uma região marcada por... Pois bem, por eliminação, o aluno já não poderia demarcar a questão B e D, porque na verdade nós não temos uma planície naquela região. Nós temos então a formação de serras e cristais do complexo gnáisico magmático, ou seja, nós tivemos uma formação cuja origem estava associada principalmente à área do quadrilátero ferrífero ou quadrilátero central, como quiserem. Nessa área, nós temos uma riqueza principalmente de ferro e manganês, cuja formação está baseada principalmente por esta característica geológica, gnáisico-magmático, tá? Só que nessa região nós temos uma estrutura de mares de morros, uma formação proterozoica de origem metamórfica, tá? Ou seja, o aluno tinha que estar atento para isso, a geografia. O que a química contribuiria para essa questão? A formação. Qual que é a diferença entre a alternativa A e a alternativa C?
que vai se apresentar para que o aluno possa responder adequadamente? É que na alternativa A ele indica que a lama ela contém majoritariamente areia. E na alternativa C nós temos uma composição majoritariamente formada por argila. E é aí que está a grande questão. Na lama nós não temos areia, pois o diâmetro destas partículas ele é muito grande. Então não ocorre a possibilidade de se misturar, por exemplo, a areia com a água, diferentemente do que acontece com a argila. Por isso que lá no caput da questão, no início da questão, esse ponto era muito bem trabalhado por ela e o aluno precisava ficar atento a essa questão, ok? Muito bem, pessoal. Um abraço ao Tiago França, que já foi meu aluno também lá no curso de graduação e agora também está com a gente trabalhando como professor. Um abraço ao meu amigo William Martiniano, que hoje é um grande mestre também, meu amigo de Jales. Beleza, estamos aprendendo sempre um com o outro. O Leonardo perguntando se as questões da Unicamp têm peso. Não, Leonardo, as questões não têm peso, tal como o Enem, por exemplo, que tem lá o tal do TRI, tá? Não tem peso as questões, ok? Muito bem, então, a alternativa correta dessa questão de Mariana, a questão 37 da prova QY, era a alternativa C. A diferença entre a A e a C era a questão se o solo era arenoso ou um solo argiloso, tá? Muito bem, então são essas duas questões interdisciplinares que merecem a nossa atenção. Agora vamos lá para as questões de geografia. Na nossa prova, a prova Q e a prova Y, nós começamos com a questão 66. Ele começa com uma questão que, claro, também havia uma grande possibilidade de cair no vestibular, que é a questão dos imigrantes e refugiados. Então, de acordo com a ONU, a população global submetida a deslocamentos forçados cresceu substancialmente nos últimos anos. Ele apresenta alguns dados em relação a essa questão, dados da Acnur, olha lá, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, falamos muito desse Acnur. Então ele pede para indicar quais são os 3 países que apresentam, de acordo com o texto, os conflitos armados onde eu tenho observado a atuação desses conflitos e o que tem provocado uma evasão populacional contra os refugiados. Muito bem, nós vamos notar então que esses 3 países são o Afeganistão, uma área de atuação intensa de grupos terroristas, como por exemplo a Al-Qaeda, tá? Nós temos também na Síria a questão de uma instabilidade política, inclusive palco da Primavera Árabe, e a questão do chifre africano, onde nós temos a Somália, tá? Somália inclusive com uma atuação importantíssima de grupos também terroristas, grupos fundamentalistas que bombardeiam direto. Por isso, nessa região, nesses 3 países, nós temos importantes conflitos civis, revoltas populares que têm gerado uma quantidade significativa de refugiados em todo o mundo. Na questão 67, ele vai falar sobre a queda do preço que vem sofrendo nos últimos anos algumas commodities minerais, como sendo importante fonte de pauta para a exportação do Brasil. Esse mapa que ele traz aí é um mapa típico da geografia. Então a gente vai notar isso nos cadernos, nos livros da coleção, a gente faz esse esqueminha para vocês em sala de aula. Se você tivesse alguma dúvida quanto a Paraupebas ou também a Ipixuna do Pará, Oriximiná é uma região que se destaca no Pará pela presença de bauxita, Então, a partir daí você já conseguiria matar essa questão, podendo ser apenas a alternativa B de bola, tá? Então, primeiro, a região norte do país, nesse espaço, uma região de formação de escudos cristalinos, ela se destaca principalmente por conta do extrativismo mineral. Então, você vai encontrar nessa região do Vale do Amazonas importantes explorações minerais. Então, se destaca no corredor do Baixo Amazonas a bauxita, em Oriximiná, o ferro no corredor Carajás, interligando até o porto de Itaqui, onde você tem um destaque importantíssimo para escoamento utilizando uma estrada de ferro. E por fim, nós temos também a exploração do ferro, ou melhor, desculpem, a exploração do caule, que é aquele material que serve para deixar o papel branquinho, no corredor do Vale do Rio Capim, tá? Então notem, foi aquilo que eu disse para vocês na sexta-feira e que o aluno precisava ficar muito atento, tá? Muito bem. Primeiro ponto importante, questão de transporte, questão de extrativismo mineral, de formação geológica. Então, olha quantas informações nós podemos observar dentro desse contexto de uma questão única, como eu falei para vocês. Ela não vai tratar um conceito específico, ela vai exigir essa interpretação variada do aluno, ok? Muito bem. Um outro ponto importante relativo à prova diz respeito à questão número 68, tá? Essa já era uma questão um pouco mais difícil.
em relação às definições, às terminologias que ele utiliza sobre os mangues, tá? Então, primeiro, ele já dá uma característica a respeito desse ecossistema, né, costeiro. É correto afirmar que, pois bem, nós vamos notar que esse tipo de estrutura, a palavra-chave, ele já define até mesmo numa alternativa, que é a questão da palavra ecótono, tá? Então, o que seria isso? É uma zona de contato, é uma transição em ambiente marinho e ambiente terrestre. Essa é a palavra-chave para o aluno conseguir responder essa questão número 68, tá? Ou seja, ela é uma área em que está presente tanto no ambiente marinho como também no ambiente terrestre, porque ela mistura tanto a água salina, marítima, como também a água, entre aspas, doce. Então esse ambiente se presta principalmente por manter uma rica fauna, flora, uma quantidade significativa de plantas halófitas, que são aquelas plantas que se adaptam a essa salinidade, e com raízes pneumatóforas, raízes aéreas. Por isso, a questão 68 é a alternativa D. Então notem mais uma vez, é uma questão muito bem trabalhada, uma questão muito bem descrita, que de fato merece uma atenção do aluno quanto aos biomas, tá? Já a questão 69 já é uma questão bem complexa. Eu colocaria a questão 69 como uma daquelas questões mais difíceis a serem trabalhadas, tá? Vamos lá, a questão 69. Então, conforme foi noticiado no dia 21 de agosto, a cidade de Santos foi atingida por uma ressaca que paralisou 30 horas o principal porto do país, inundou vias, causou transtornos em relação às empresas de comércio. Então, primeiro ponto que o aluno tem que destacar, 21 de agosto, Santos, Brasil. Então, eu estou num período de inverno. Então, aí o aluno já consegue eliminar pelo menos uma alternativa, tá? Então, qual seria a ação ou então qual seria o processo que promove o surgimento dessas ressacas, desses intempéries nessa região? Pois bem, primeiro, nós temos uma chegada de frente fria, a tal da massa polar atlântica. E isso promove um ciclone extratropical. Ou seja, esses ventos eles são mais intensos do oceano em direção ao continente. Isso vai promover um grande deslocamento de volumes de água, justamente pela diferença de pressão, de temperatura, pressão baixa e pressão alta. Por isso, a questão 69 é a questão correta da alternativa C. Já a questão 70 é uma questão que envolve dois conceitos básicos, urbanização e também envolve movimentos migratórios. Bom, essa questão é uma das questões mais fáceis que o aluno poderia responder tranquilamente. Então, a resposta dela, que envolve principalmente esse arranjo, olha lá, o aluno grifa lá, ó, aproximadamente 1.750.000 pessoas deslocam-se cotidianamente entre os municípios. Muito bem, pessoal. Voltando então à nossa transmissão, né? Eu estava acompanhando aqui, eu não sei mais ou menos onde parar, mas nós vamos tocar de acordo com a questão número 70, tá? Bom, só para voltar, a questão 69, então a questão sobre os movimentos anticiclonais, a frente fria avançando, alternativa C. E a questão 70, o aluno tinha que grifar ali, ó. A gente até brinca no curso, né, nas aulas de curso pré-vestibular, indicando que daqui, quem estuda ou mora aqui em São Paulo, ou então quem vem de fora, qual que é o destaque importante? Então, olha lá, aproximadamente 1,7 milhão de pessoas deslocam-se cotidianamente entre os municípios que compõem esse arranjo de São Paulo, da região metropolitana. Ou seja, mostra uma migração pendular. Assim sendo, a alternativa era a B de bola, esse vai e vem. A questão 61, em minha opinião, foi a questão mais difícil, mais complexa do vestibular da Unicamp. Ele fala das empresas globais que dominam o mercado de tecnologia no mundo e que costumam gerar atritos com os governos nacionais em impacto de diferentes dimensões, em sua indústria cultural e na privacidade dos indivíduos. Então, cada vez mais nós estamos presentes na vida de cada um, em relação aos aspectos da globalização, na diminuição das fronteiras. Eu até brinco que se você quiser ter uma noção da sua privacidade sendo invadida, entre num desses sites e pergunta lá qual a localização da sua identificação, por onde você já passou, enfim, tá? Isso vai causar uma perplexidade em relação às redes sociais e em relação à sua capacidade de invadir o nosso cotidiano. Só que ele vai falar especificamente do poder
que as grandes empresas e os estados nacionais buscam estabelecer para as suas relações, principalmente das regras antitrustes, ou seja, daquelas regras que visam não controlar o mercado de uma maneira com que eles estabeleçam as próprias leis, e com isso os estados perderiam essa capacidade de estabelecer as fronteiras nesses espaços, ok? Pois bem, assim sendo, a resposta para essa questão, uma questão complexa, seria a alternativa D. As empresas de tecnologia digital formam verdadeiros oligopólios, ou seja, controlam a economia de uma forma geral e controlam diversas redes de informação. No entanto, elas ainda dependem de legislações de estados nacionais para a atuação nos territórios e comercialização dos seus produtos. Lembrem que eu falei para vocês na sexta-feira. Se caísse uma questão de notícia, uma questão de jornal, ele queria a sua opinião conceitual sobre aquele processo. Então, lembrem-se, os estados nacionais precisam estabelecer regras para que consigam, então, controlar de uma certa forma essa possibilidade dos estados ou melhor, das grandes empresas em tentar controlar esse mercado. Então, os estados, com a globalização, os estados nacionais perdem essa regulação. E com isso, eles tentam estabelecer leis para evitar justamente a perda desse controle, ok? Então, 71, alternativa D de dado. A 72 foi o que nós falamos sobre a evolução demográfica dos tempos em relação às regiões brasileiras. Ele pergunta, lembrem-se que eu disse a vocês, tabela, gráfico, mapa, ele sempre quer saber o mais ou menos, o mais e o que ele quis saber, não deu outra. Começamos com a alternativa A. As regiões Norte e Centro-Oeste foram as únicas com acréscimos contínuos na participação regional desde 1950. Olha lá na bendita tabela, foram as únicas que tiveram contínuo crescimento? Verdade. Fenômeno associado aos fluxos migratórios nacionais incentivados por políticas governamentais de ocupação do território. Ora, nós tivemos as benditas frentes pioneiras de colonização, incentivadas pelo Estado, com fornecimento de terras, construção de rodovias, com mais recente construção de ferrovias. Então, de fato, nós temos um avanço desse crescimento populacional no Norte e Nordeste, provocado e muito por esse processo, tá? Então, a 72, alternativa A, ok? Muito bem, na questão 73, nós temos uma questão sobre sociologia, que a geografia poderia também respondê-la, mas como ela está muito mais vinculada à sociologia, a alternativa D de dado. A questão 74 foi o que eu disse a vocês mais uma vez, gráfico, teria tabela, enfim, tá? Ele mostra um gráfico triangular que apresenta a estrutura da utilização das terras dos estabelecimentos agropecuários em cada região brasileira. Muito bem, cada ponto representa uma região. Então, olha, de uma certa forma, o aluno, ao observar o ponto 1, ele já teria mais ou menos uma sacada em relação à sua interpretação. 1 está muito próximo a matas. No Brasil, a região que apresenta o maior percentual de matas é a região amazônica, a região da floresta equatorial amazônica. Então, por mais que a fronteira agrícola esteja avançando para lá, o maior percentual está vinculado a ela. Portanto, a 1 só é representado pela região norte na alternativa A. Portanto, a alternativa é a resposta correta do exercício número 74. Aí você vai associando, né? O Nordeste com grande parte destinada à pecuária, o Sudeste com uma grande área envolvida para as pastagens, o Sul com grande equilíbrio, porque nós temos as pastagens e lavouras, e o Centro-Oeste com predomínio significativo também das áreas de pastagem, ok? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida em relação à prova? Tranquilos? Então, como eu disse a vocês, né, relembrando, para quem teve a oportunidade de assistir o nosso videozinho na sexta-feira, falei sobre a questão do impacto ambiental, falei sobre a questão da urbanização, a agricultura sempre cai, Mariana poderia cair, e disse que teríamos muito gráfico, tabela e mapa. Isso não só para a prova de geografia, isso também para as demais provas de física, química, matemática, ok? Beleza? Mais alguma dúvida? Tranquilos? Que bom, Vinícius. Vinícius disse que acertou tudo até agora. Que bacana. Legal. A prova tinha nomes bem diferenciados, verdade, conceitos. Falei para vocês, até apontei hoje de manhã, né? Uma dica do Brito. Prova conceitual e interpretativa. Uma questão poderia trabalhar vários conceitos, várias interpretações. Beleza? Ok?
Muito bem, pessoal. Então, espero ter contribuído de alguma outra forma. Na sexta-feira eu volto às 8 da noite com a dica e com um comentário sobre a prova dela, da famigerada, da conhecida FUVEST, né? Da FUVEST, aqueles alunos que pretendem ingressar na Universidade de São Paulo, vestibular mais importante do Brasil, ok? Para vocês que tiveram a paciência de assistir mais uma vez esse vídeo, espero ter contribuído de alguma forma e espero contribuir ainda mais para os próximos vestibulares, tá? No mais, que sigamos de cabeça erguida, com fé, coragem e, acima de tudo, com equilíbrio psicológico e mental para este momento tão importante da vida de vocês, beleza? Muito obrigado, queridos. Um grande abraço e até sexta-feira. Valeu!